Convido a amada igreja a abrirmos novamente a palavra do Senhor, agora na segunda carta de Paulo a Timóteo, texto que nos servirá como base para a meditação nessa noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 2, versículos 1 em diante. Segunda a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 em diante. Que tem o título editorial Os Estímulos no Combate à Fé e no Sofrimento por Cristo. Os estímulos, nós vamos falar sobre isto essa noite. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas como um malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Até aqui, irmãos, que Deus abençoe a meditação do nosso coração nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais esse privilégio que o Senhor nos concede, de poder, Senhor Deus, parar os nossos pés na Tua casa, parar as nossas atividades, as nossas correrias, os nossos afazeres, dentro e fora de casa, e podemos aqui, Senhor Deus, na companhia dos Teus filhos, na companhia dos nossos irmãos, meditarmos na Tua santa e bendita palavra. Sê conosco, Senhor, com o nosso coração, com a nossa mente, tirando tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão nesta noite, e que a Tua palavra seja viva e eficaz no nosso coração, para que possamos ser transformados aquilo que Tu queres fazer da nossa vida. Sê conosco, é o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, aqui escrevendo essa carta, e é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, até onde nós sabemos pela história, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, o último desejo do seu coração, porque ele estava já na sua segunda prisão. A primeira prisão que o apóstolo Paulo esteve foi por causa dos judeus que o acusaram. Os judeus acusaram Paulo e ele foi para Roma, e lá ele esteve preso numa prisão domiciliar. Ele alugou uma casa, ficou ali preso por algum tempo, depois ele foi liberto daquela prisão, mas aqui ele está na sua segunda prisão. Essa segunda prisão já não é mais por causa dos judeus, já não é mais por causa dos seus patrícios, já era mais por causa de Roma. Roma havia dito que aquele homem ali era o homem responsável por colocar fogo em Roma, na cidade de Roma. No império de Nero, na verdade tinha sido Nero que havia colocado fogo naquela cidade lá, colocou a culpa nos cristãos e estava dizendo que o líder desses cristãos era o apóstolo Paulo, segundo a história. Então o apóstolo Paulo havia passado lá por uma extensa acusações contra ele, contra a sedição em Roma, e já havia recebido a sentença de morte. Ele já havia recebido a sentença de morte, sabia que não havia como apelar, como sair daquela situação, ele já sabia da sua partida que estava próximo.
Então ele escreve as suas últimas recomendações a Timóteo, né? 2 cartas interessantes que ele incentiva a Timóteo a permanecer firme na igreja, a permanecer firme. O que estava em jogo ali, irmãos, era a continuação da igreja, pela liderança. É certo que Deus é o autor da igreja e vai continuar, mas o que estava em jogo ali era a sucessão, não somente apostólica, não no sentido do cargo apostólico, mas também da palavra de Deus sendo ministrada por homens fiéis. É por isso que ele diz para Timóteo, olha, transmite a homens, e esses daí possam transmitir a outros, para a continuação do evangelho na história. E graças a Deus isso aconteceu, porque o evangelho chegou a nós até hoje. Homens pregaram a outros homens e assim por diante, e nós sempre, a igreja tem que pensar sempre na outra geração que vem. Não devemos pensar só em nós, devemos pensar assim, e a próxima geração que vem? E a outra? E a terceira geração? E a 4ª geração adiante? Porque não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo voltará, ninguém sabe. Pode durar mais 1000 anos, mais 2000 anos, quem sabe? Ou pode durar uma semana, ninguém sabe. Mas sempre devemos ter em mente que a igreja deve ter sucessão daquelas pessoas que virão depois de nós, quando a gente não vier mais aqui, quando nós não estivermos mais aqui. Não sei se você sabe ou não, mas um dia você não vai mais estar aqui. Não por causa de mudança, mas que todos nós partiremos, se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes. E como vai ser essa igreja? Como vai ser a sucessão dessa mensagem gloriosa para continuar firme? Como chegou firme até os nossos dias de hoje? Pela graça e misericórdia do Senhor. Porque quem garante isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim que Ele fundou a sua igreja. E Ele garante que ela continuará. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele fundou a sua igreja. Ele a mantém e Ele vai sustentar. Mas Ele chama pessoas, clama pessoas para continuar. E no caso aqui era um pastor chamado Timóteo. O que nós sabemos desse Timóteo? Primeiro que ele era jovem, muito jovem, né? Segunda coisa que nós sabemos dele é que ele foi criado na fé cristã também, através da sua mãe, da sua avó, que aprendeu as sagradas letras desde a infância, foi criado na fé. Foi um rapaz que teve esse grande privilégio de ser criado na palavra do Senhor. Outro privilégio que ele teve também é de ser discípulo do apóstolo Paulo, de acompanhar ele em várias situações. Ele foi colocado numa igreja, provavelmente essa última igreja, a igreja dos Efésios. Ele estava lá em Éfeso, sendo pastor de uma igreja, mas era uma pessoa muito tímida, dado a muitas fraquezas mesmo, e era um rapaz também que tinha doenças, pelo jeito lá. Ele sofria de algum tipo de doença no estômago. Então, além de ser tímido, além da pressão contínua, além da perseguição de Roma, que estava perseguindo os cristãos, ele estava se acovardando, infelizmente. Por isso que o apóstolo fala assim, não tenha vergonha do prisioneiro que eu sou. Não tenha vergonha do prisioneiro que eu sou. Parece que ele é dado a isso, né? O apóstolo Paulo estava tinindo na fé. Mesmo sabendo que ia morrer, ele estava firme no Senhor. Mas o Timóteo ali estava fraquejando. É por isso que se você ler a 1ª e 2ª carta, você vai perceber assim, fala assim, reavive o dom de Deus, Timóteo. Não se deixe intimidar por essas coisas. Ele precisava de incentivo constante, porque ele era dado a muitas fraquezas mesmo, talvez muito desgosto na vida. Era alguém que precisava de muita motivação para continuar firme no Evangelho. E isso, irmãos, pode acontecer com cada um de nós. Apesar dessa carta ser uma carta pastoral, ela serve para todos nós. Não serve apenas para os pastores, mas serve para os jovens, para os idosos, serve para a igreja do Senhor. Ela está aqui. Não era uma carta apenas direcionada a um jovem, mas ela foi colocada na mão das igrejas. E tudo o que é falado aqui serve para mim e para você. Serve para a liderança ou serve para qualquer um que abrace o Evangelho. Não é uma carta exclusiva para ele, senão ele diria, olha, isso aqui é para um tipo de categoria, e isso não é verdade, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para todos nós. Então ela é útil para cada um de nós. Então quando nós nos aproximamos da carta
aqui de Paulo a Timóteo, nós vamos perceber que nós devemos também nos encaixar nesses privilégios que o apóstolo Paulo diz aqui, dessas motivações ou desse estímulo. Talvez você esteja meio fraquejado na fé, meio distante do Senhor, não esteja tinindo com o apóstolo Paulo, talvez você, por causa de muitas preocupações, muitas ansiedades da vida, muitas preocupações com o que possa acontecer, o que está acontecendo no mundo, e se você olhar muito para o mundo, você pode ficar um pouco abatido. Isso pode acontecer com qualquer cristão, mas nós temos que voltar a nossa atenção para a palavra do Senhor, para ver os estímulos que a palavra de Deus nos diz, para nos chamar a atenção, para nos corrigir, para nos animar, para fortalecer a sua igreja. Esse é o papel da palavra do Senhor, motivar para que continuemos firmes, apesar de todas as coisas que possam acontecer na vida da igreja ou na vida pessoal que você tem. Então o apóstolo Paulo diz assim: tu, pois, versículo 1, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, porque ele não estava firme. Se o apóstolo Paulo está dizendo isso para ele, é porque ele estava fraquejando mesmo, talvez pensando até em abandonar, quem sabe, um ministério. E o apóstolo Paulo teve esse desgosto na sua vida. Demas, que era um companheiro grande do apóstolo Paulo, havia abandonado o evangelho. O apóstolo Paulo disse assim: Demas nos abandonou. Ele abandonou. E Marcos, o autor da carta de Marcos, por um período, abandonou também, era também jovem, e abandonou também o evangelho, abandonou a companhia do apóstolo Paulo, fraquejando também. Depois voltou. Não sabemos se Demas voltou ou não, mas ele também, João Marcos havia abandonado o apóstolo Paulo, e parece que agora o apóstolo Paulo tem um trabalho muito grande para incentivar também Timóteo, filho na fé, companheiro do evangelho, que estava ali desanimado e enfraquecido, porque ele diz assim: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esse aqui é um apelo, isso é um apelo para todos nós também, para nos fortalecer na fé que está em Cristo Jesus. E diz: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Então ele fala o seguinte: olha, você me ouviu várias vezes, as pregações, as orações, diante de muitas pessoas. Estava com o apóstolo Paulo, mas ele viu isso e transmitiu isso para eles, mas mesmo assim, depois de tudo isso, parece que ele se esqueceu de tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia falado, da motivação que ele foi e abraçou o evangelho. Não é assim na nossa vida muitas vezes? Às vezes a gente está tinindo na fé lá, mas por causa de muitas coisas a gente enfraquece na fé, deixa de orar, deixa de ler a palavra de Deus, às vezes vai arrastando na igreja, sem motivação, sem ânimo, e às vezes a gente vai fazendo tudo mecanicamente. E o apóstolo Paulo identificou isso na vida de Timóteo, falando: olha, e se você ler no capítulo 1, se você ler lá, fala assim: olha, reavive o dom de Deus, reavive. Não, olha, eu impus minhas mãos em você, você viu, você esteve comigo. E o apóstolo Paulo estava vibrando ainda, mesmo preso, mesmo naquela condição ali. Então ele vai nos dar algumas instruções para que a gente possa se reanimar na fé cristã. Então ele vai dar alguns exemplos aqui, alguns estímulos para nós crescermos na graça do Senhor Jesus Cristo. Bom, primeiro estímulo que ele vai dar, e ele usa 3 estímulos aqui, são algumas profissões, algumas atividades que são seculares, né? Que não são atividades propriamente cristãs, mas são atividades seculares. O primeiro dele que ele vai fazer aqui, são 3 estímulos, vai falar de um atleta. Primeiro estímulo é de um atleta. Depois, o segundo, aliás, o primeiro é do soldado, desculpem. Primeiro é do soldado, depois do atleta, depois de um agricultor. E aqui nós vamos ver isso. Aqui no versículo 4 diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Primeira ideia que ele dá aqui de uma atividade secular é de um soldado. Provavelmente o apóstolo Paulo está aqui se referindo aos soldados romanos, porque havia um decreto em Roma dizendo o seguinte: todo soldado que é soldado romano deveria ser apenas soldado.
Ele não podia ser soldado e agricultor. Ele não poderia ser soldado e um artesão, por exemplo. Ele não podia ser soldado e um comerciante. Ele tinha que ser apenas soldado. Ele tinha que se empenhar naquela tarefa ali. Ele não podia ser soldado num dia e pedreiro no outro dia. Ele não podia dividir tarefas. Então ele deveria ser dedicado realmente àquela tarefa lá. E ele traz esse estímulo lá de fora para Timóteo, que também tem um objetivo. Então a primeira coisa que ele fala é o seguinte: olha, o soldado, veja lá, o soldado ele não pode se envolver em outras coisas, porque senão ele não vai ganhar a guerra, senão ele vai se perder. Imagine se ele tiver lá que batalhar e cuidar de um campo, batalhar e cuidar dos seus negócios. Ele não podia. E havia realmente um decreto em Roma, isso veio lá dos gregos também, que eles tinham que ser dedicados àquela tarefa. Soldado só podia ser soldado. E o apóstolo Paulo tinha em mente exatamente isso. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Nenhum soldado. É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem um propósito. Ela não deve se envolver com outras coisas. Ela tem um objetivo. Por exemplo, a igreja não deve se envolver com política. A igreja não deve se envolver com negócios dessa vida, porque ela tem um objetivo: pregar e anunciar e ensinar o evangelho do Senhor. Ela não deve se envolver em outras tarefas, que o crente faça isso por si só lá no mundo, mas ela não deve se envolver nessas coisas mais, porque ela pode se perder nessas coisas aí, com política, com negócios, com outras tarefas. Ela tem a sua natureza, ela é clara, ela tem um objetivo claro: anunciar, pregar, ensinar, glorificar a Deus. É essa a tarefa da igreja. Ela não deve se envolver, não deve se misturar com o negócio dessa vida. E essa natureza da igreja está dizendo para Timóteo: Timóteo, lá, os soldados lá, olha só o exemplo deles, eles não se envolvem, porque ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo do soldado? Ganhar a batalha. E para ganhar a batalha, ele precisa se dedicar àquilo ali. Para alcançar o seu objetivo, se ele não se dedicar, se ele não se preparar diariamente para aquilo lá, ele não vai vencer a batalha. Roma nunca seria Roma se os seus soldados não fossem dedicados. Eles eram completamente dedicados à tarefa que eles foram chamados ali. Eles eram preparados desde muito cedo, desde às vezes até a adolescência, já preparado para aquele tipo de coisa lá. Quando chegasse a batalha, eles pudessem estar preparados para alcançar o quê? A vitória. Qual que é o objetivo? A vitória. Mesma coisa com relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela tem um propósito nesse mundo, e ela deve continuar nesse propósito até aquele dia final. Tem um objetivo lá na frente, muito claro, muito nítido. Por isso que ela não pode perder de vista essa tarefa gloriosa dela. A igreja, ela serve com esse único propósito. Tem muita gente que quer fazer da igreja, né, um clube social, quer fazer da igreja uma coisa mais social, como ajudar aos pobres. A igreja pode fazer tudo isso, mas ela não pode perder de vista o seu objetivo principal. Nós vamos falar o que Timóteo deveria fazer, mas é que ele usa como estímulo aqui o que acontecia lá na sociedade. O soldado lá, ele não pode se envolver com outras coisas, ele não pode se envolver com outros negócios. Às vezes, eles nem se casavam, muitos deles. Tal é o preparo, porque eles tinham que viajar, eles tinham que acampar em outros lugares, em outras cidades e morar longe, porque esta é a tarefa gloriosa deles. Tem até um filme muito interessante, não sei se vocês assistiram, o filme 300. É muito famoso esse filme aí, e foi uma história real aquele filme lá, filme 300. Por quê? Os árabes, os muçulmanos estavam com um plano. Eles queriam invadir a Europa, e iam conseguir mesmo. Iam transformar a Europa no muçulmano. Eles iam arrasar com aquela cidade ali. Mas eles tinham que passar por aquela cidade ali, dos espartas, os espartanos. O rei, eles não eram
não tinha grandes exércitos, havia milhões de soldados lá, muçulmanos, querendo invadir e ganhar a Europa, e tinha todo o poder para isso, né? Você pode perceber isso no mundo, mas eles tinham que atravessar ali. Os espartanos, a Grécia, tinha que passar por aquele canal ali muito estreito, e vieram com aquele grande exército ali, para lutar contra ele, para entrar pela Europa, era a entrada da Europa ali. Se eles conseguissem entrar, iam fazer grande arraso ali na Europa. Mas ali chegando o rei, falou assim, não, esse povo aí não vai. Eles sabiam que iam ser massacrados. Não tinha como lutar 300 com milhões de pessoas, não tinham como. Mas, por incrível que pareça, os espartanos eram preparados desde a infância. Eles já nasciam para aquilo. Então aqueles 300 lá foram lá sabendo que ia morrer, mas eles iam lá para ganhar, não a guerra, mas para ganhar aquela batalha. Eles falaram assim, vocês não vão passar por aqui. Eram poucos, iam ser exterminados mesmo, mas eles tinham sido preparados por quê? Para a batalha, para morrer mesmo numa batalha. E nós sabemos um pouco da história, eles lutaram, morreram todos, inclusive o rei, mas o que aconteceu? Os espartanos, a cidade, as pessoas comuns se animaram com aquela braveza daqueles homens lá e lutaram também contra aquele grande exército. O que aconteceu? Aquele exército lá se enfraqueceu. Ganhou a batalha, mas ficou enfraquecido e não tinham como adentrar a Europa e ganhar a Europa. Então eles voltaram envergonhados, porque não tinham mais poder, aquele poder inicial lá, porque perderam também muitos homens, ficaram abatidos, porque foram pegos de surpresa. Por quê? Por causa daqueles 300 homens ali que lutaram até a morte, porque eles eram preparados para aquilo. E no filme dá um pouquinho da ideia do que eles eram realmente. A maior glória para eles, que eram preparados desde criança, era para morrer numa batalha mesmo, defendendo o seu povo ali. E eles não entraram pela Europa. Imagine se a Europa fosse ganha por esse povo aí, né? E como nós somos, né, conquistados por eles, nós seríamos assim meio muçulmanos aí. Seríamos meio adoradores aí de Alá, né? Porque eles conquistariam toda a Europa com toda certeza, e é a maior batalha, segundo alguns, né, a batalha mais famosa do mundo, porque poderia ter mudado a história do mundo. Poderia ter mudado, se não fosse aqueles 300 e alguns outros ali, a história do mundo poderia ser outra hoje, né? Mas aqueles soldados ali, fielmente, eles não arredaram os seus pés. Eram apenas 300 homens. Mas eles lutaram bravamente até a morte, e aí a cidade lá, comovida por essa morte aí, foram lá, lutou, enfraqueceu aquele exército. E Roma era assim também. Isso daí é com os gregos, né? Os romanos também pegaram isso daí na questão da braveza. E eles conquistaram o mundo por causa daquele exército ali, na força da espada. E eles não se envolviam com outra coisa, a questão dele era lutar, era conquistar, almejar. O troféu deles qual que era? Conquistar, era vencer. Tanto é verdade que conta uma história, não sei se é verdadeira ou não, que um dos generais lá, quando não tinha mais exército para lutar, o que eles faziam? Eles iam lá no mar e lutavam contra as ondas, né? Pegavam a espada e ficavam lutando lá contra as ondas, porque não tinha mais o que conquistar. Eles eram preparados para isso. Então eles ficaram, parece uma loucura, mas eles ficaram fazendo isso, porque não tinha mais o que conquistar. E o apóstolo Paulo pega esse exemplo da tenacidade dos romanos e fala assim, olha, eles lá, está falando dos soldados, eles dizem assim, nenhum soldado em serviço tem a mente, eles se envolvem em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Eles eram dedicados, porque eles tinham um objetivo lá na frente. Qual que é o objetivo da igreja? E de Timóteo, que estava se enfraquecendo, ele está usando o exemplo secular para dizer para Timóteo, olha o que acontece com eles lá, e você agora está enfraquecendo aí, eles são capazes de morrer por causa de Roma, e nós não somos capazes também de morrer por causa do Evangelho? Outra ilustração que ele dá igualmente, agora ele usa um outro exemplo, um outro argumento aqui para nós, para incentivar a nós, que é do atleta. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Todo mundo sabe que o objetivo do atleta qual que é? Vencer. Ele se prepara daquele jeito, né? Ele se esmurra, ele se guarda, ele treina
constantemente, porque o objetivo dele qual que é? Vencer. Ele tem um objetivo para isso, ele se prepara a sua vida às vezes inteira. Nós vemos isso, né, nos Jogos Olímpicos, aqui, quanto aquelas pessoas se preparam. Às vezes você vê um atleta, você fala assim, olha que facilidade. Mas a gente não imagina o tanto que aquela pessoa se preparou para aquele objetivo lá para vencer. Porque ele sabe que não é fácil aquela competição, é de alto nível. Então tem um objetivo claro na mente, mas se ele não se preparar, ele vai passar vergonha ali. Então, a sua preparação tem que ser contínua, porque ele tem também um objetivo lá na frente, que é vencer segundo as normas. Então, além da competição, ele tem regras para serem obedecidas. E aquelas regras ali devem ser analisadas, devem ser aprimoradas cada vez mais para ele não só competir, mas competir segundo as normas. Então, outro exemplo aqui para Timóteo. E o terceiro exemplo que nós temos aqui é o lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E nós sabemos também que qualquer pessoa que cuida do campo, o objetivo dela qual que é? É chegar no final lá, ter os seus produtos. Né? E nós sabemos que não é nada fácil trabalhar na terra, trabalhar o solo, trabalhar ali para arar, para semear, para cultivar, para crescer, lutar contra as pragas e tudo mais. Não é uma coisa fácil de se fazer. Às vezes você vê lá uma lavoura bonita lá, você não imagina o tanto de trabalho que aquilo deu para a pessoa que trabalhou ali. Você vê lá que bonitinho, quando você vê, por exemplo, um jardim, né? Você fala assim, ó, que lindo e maravilhoso. Mas você não sabe o trabalho que aquilo deu para aquela pessoa fazer aquilo ali. Quem cuida do campo, quem cuida do solo, e a mesma coisa, qual o objetivo dessa pessoa? É colher os frutos que advêm daquilo lá. E esses três exemplos aqui, irmãos, eles são poderosos para dizer o seguinte, olha, está vendo as coisas que acontecem lá? Está vendo o soldado? Está vendo, depois dele, o atleta, depois o lavrador? Eles têm objetivos claros na vida dele, eles querem conquistar. E um preguiçoso não consegue resultado se não trabalhar arduamente para conquistar aquilo lá. A vida cristã, irmãos, é uma vida também de dureza. Não é com preguiça que você vai conquistar alguma coisa. O apóstolo Paulo está estimulando, se eles fazem isso, quanto mais nós outros para viver a vida cristã. A Bíblia apresenta o Evangelho, a vida cristã, com lutas, por isso que ela chama a gente sempre de soldados, de batalhadores, lutar pela fé cristã que um dia foi nos dado. Não é com preguiça que a gente vai conquistar alguma coisa na vida cristã. E do mesmo modo, agora o apóstolo Paulo não mais usa esses exemplos seculares, mas agora ele vai falar para Timóteo. Pondera o que acabo de dizer, versículo 7, porque o Senhor te dará a compreensão de todas elas, dizendo o seguinte, olha, se eles fazem isso, quanto mais nós outros que estamos batalhando pela fé cristã, se as pessoas fazem isso por aqueles motivos deles que eles têm lá, quanto mais nós outros que temos objetivos maiores e melhores do que os deles, porque os deles se acabam, do lavrador, do atleta, do soldado se acabam, mas nós temos uma fé duradoura, permanente para nós, e agora agora é a parte principal, né? Agora nós vamos chegar lá onde o apóstolo queria chegar, e são três coisas que ele fala para Timóteo. Versículo 8 diz assim, o que Timóteo tinha que fazer, agora o que nós temos que fazer como cristão, diz o versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. São três coisas importantes na nossa vida que temos que fazer. Primeira coisa é lembrar. Parece que não é uma coisa tão difícil de se fazer, né? Lembrar. Qualquer pessoa pode lembrar, né? Se a gente trazer na nossa mente as lembranças. E o apóstolo falou assim, você, Timóteo, o que você tem que fazer? Lembrar de tudo que você passou. Lembrar de todas as lições, porque parece que você se esqueceu delas. De tudo aquilo que você ouviu, de tudo aquilo que você participou. Você está fraco agora porque você se esqueceu dessas coisas. E como é fácil a gente se esquecer das coisas
que a gente passa na vida, né? De tantas bênçãos, de tantas maravilhas que Deus tem feito, parece que a gente se esquece. Jeremias vai dizer o seguinte, né? Quero trazer a memória, eu quero trazer as lembranças, aquilo que pode fazer da minha vida uma vida melhor. Quero trazer à memória aquilo que me satisfaz. Quero trazer à memória aquilo que glorifica o nome do Senhor. Ele quer trazer tudo aquilo lá, porque às vezes a tristeza, porque às vezes uma notícia ruim pode nos abater. Então ele fala assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança na minha vida. O que pode trazer esperança? Eu quero trazer à memória. Eu quero lembrar. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, sabe tudo aquilo que você decorou? Você deve aprender agora de novo. Lembra-te. O próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte para a sua igreja, né? Eu fiz isso aqui para a memória de vocês. Fazer isto em memória de mim. Porque nós esquecemos muitas vezes. É trazer à memória tudo aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor. Às vezes tem gente aqui, como eu, como muitos de vocês, que esteve na igreja durante muito tempo, aprendendo lições preciosas, mas parece que no momento da dificuldade nós esquecemos de tudo isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, lembra-te da tua avó, lembra da tua mãe, do que você aprendeu com elas, lembra de mim, o encarcerado, você se esqueceu de tudo isso. Parece que a gente tem a memória curta. Como uma vez perguntaram para Martinho Lutero, por que você prega o evangelho sempre para a gente? E Martinho Lutero respondeu, porque vocês se esquecem. Vocês se esquecem. E parece que a gente tem uma amnésia assim, das coisas faladas por Deus. De tanto tempo que a gente vive no evangelho e parece que a gente se esquece de tantas coisas que Deus fez na nossa vida. Parece que tem assim um apagão na nossa mente. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo, lembra-te. Parece que não é nem um esforço, mas é um esforço. O soldado vai para a batalha lá para alcançar. O atleta, em tudo, ele faz para ganhar aquilo lá. O agricultor também. Agora você, o que você tem que fazer? Lembrar-se. Lembrar do quê? De Jesus Cristo. É o maior exemplo. Já não é mais do atleta, já não é mais do militar, já não é mais do lavrador, mas agora, o que ele faz? Lembrar-se da obra de Cristo Jesus. Não tem coisa mais gloriosa para a igreja do que lembrar do que Jesus Cristo fez. A igreja serve para isso, para lembrar dos feitos de Jesus Cristo, da obra, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Lembra-se de Jesus. Não há maior estímulo do que esse na vida de um cristão, lembrar da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, dos seus feitos, das suas maravilhas, das suas palavras, para inculcar na nossa mente o que Ele fez. O exemplo aqui não tem outro maior, não é de um soldado, não é de um atleta, não é de um lavrador, mas é do próprio Cristo Jesus. Ele aponta para Timóteo dizendo o seguinte, o seu trabalho, a sua tarefa é se lembrar de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo sempre fez isso, falando de Jesus Cristo. Ele dizia, eu prego a Jesus e esse crucificado. Esse é o papel da minha vida. Eu não envolvo com outras coisas, não. Ele disse para os coríntios lá, eu não quero saber nada entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Era o assunto da sua vida. Era o prazer da sua vida falar da obra e dos méritos de Jesus Cristo na sua vida. Cristianismo é isso, é estudar a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe maior prazer, não existe maior alegria, não existe maior combustível do que esse, do que fazer isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Lembrar-se de Jesus Cristo, porque parece que Timóteo tinha esquecido de tudo, de todas as maravilhas, de todas as promessas, de tudo que Cristo fez para nós, tudo que Ele fez na história para nós e os nossos filhos, e a igreja parece que se esquece de tudo isso, do que Cristo é, o que Ele é para você, o que Ele fez é justamente para você. Ele não fez nada para Ele mesmo, mas Ele fez para nós, para nos ensinar a vivermos e andarmos pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa é lembrar-se de Jesus Cristo. Mas é interessante lembrar-se de Jesus Cristo como? Ressuscitado dentre os mortos. Não é apenas Jesus, mas um Jesus Cristo
ressurreto. Isso que é maravilhoso. Se Jesus Cristo tivesse apenas morrido, estivesse na cruz lá, não serviria para nada, para ninguém. Mas Ele ressuscitou. É um Cristo. O apóstolo Paulo só conheceu a Jesus Cristo ressuscitado. Já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo nunca esteve com Jesus Cristo quando ele estava na terra. Quando o apóstolo Paulo entra em cena, Jesus Cristo já tinha morrido há muito tempo, algum tempo. E quando ele entra em cena, ele está lá vendo um homem sendo morto. Quem é esse homem? Estevão. E qual a cena que Estevão vê? Qual é a cena que ele vê? Jesus Cristo ressurreto. Ele fala assim, eu estou vendo, ele está em pé no trono de Deus. É o único lugar na Bíblia que você vê que Jesus Cristo está em pé. Em outros lugares está assentado à direita do trono de Deus. Mas ali, no caso de Estevão, ele está em pé, ressuscitado, ele está vivo. E o apóstolo Paulo, quando foi chamado por Jesus, já foi Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto. Era o assunto dele. Jesus Cristo havia morrido pelos nossos pecados, mas Ele está ressurreto. De Jesus Cristo que está vivo, atuante. Não é um Jesus Cristo distante, mas é um Jesus Cristo ressurreto. Eu estive em São Paulo outro dia e vi uma coisa muito legal. Um jovem estava com uma camiseta assim, escrito dessa maneira assim: Jesus Cristo está vivo, conversei com Ele hoje. Jesus Cristo está vivo, eu conversei com Ele hoje. Eu achei muito bonito isso, porque ele tinha essa esperança bem viva no seu coração. Jesus Cristo está vivo, eu conversei com Ele hoje. Não apenas num Cristo histórico, num Cristo imaginário da história, mas é um Jesus Cristo que está conosco todos os dias, que está atuante na vida da igreja. O salmista diz o seguinte, que ele canta louvores no meio da congregação. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. Esse é o Cristo que está conosco todos os dias. Jesus Cristo ressurreto. Ele sabia que ele estava vivo ali. E não é apenas uma história que você ouviu lá na escola dominical, mas é um Jesus Cristo presente, ressurreto. Por isso que esse é o maior estágio assim da vida cristã, é a ressurreição de Cristo Jesus. Quando ele foi tirado da morte e está vivo até hoje. Todas as outras pessoas morrem. Muitas pessoas foram ressuscitadas, mas elas morreram de novo. Eu não sei se eu gostaria de ser ressuscitado dessa maneira. Morrer, viver de novo e ter que morrer de novo. Lázaro morreu, ressuscitou, mas teve que morrer novamente. Mas isso nunca aconteceu com Jesus, nem pode acontecer. Ele ressuscitou e uma única vez e está vivo até hoje. E todos aqueles que confiam no Senhor ressuscitarão à sua semelhança, não morrerão jamais. Ele verdadeiramente venceu a morte. Ali, quando ele ressuscitou, algumas pessoas ali, essas pessoas voltaram a morrer. Mas Cristo Jesus não. Esse está ressurreto. Por isso que ele diz, lembre-se de Jesus Cristo ressurreto. Esta é a nossa esperança. Essa é a nossa confiança de não adorar a um Jesus morto, como as outras religiões têm, mas é um Jesus Cristo ressurreto. Esse é o papel da igreja, ter na sua mente bem vívida, bem animada, que Jesus Cristo está vivo, atuante na vida da igreja, junto de ti, na sua vida. Ele vai fazer parte da sua vida sempre. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E vocês estarão comigo todos os dias. Ele diz o seguinte, não mais beberei do fruto da videira, mas beberei novo no reino do meu Pai convosco. Ele não somente estará lá tomando vinho novo lá, mas estarei lá tomando isso daí convosco. Que segurança, que alegria. Irmãos, você viver uma vida assim é gloriosa. Você saber que você também vai estar com Cristo todos os dias, não somente aqui, mas lá na glória eterna também. Por isso que ele diz, lembra-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Foi como ele tinha visto a Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo foi o único que esteve lá no céu. E depois voltou. João não teve esse privilégio não. Quando ele escreve lá
Apocalipse, ele teve uma visão lá, mas ele não esteve lá. O apóstolo Paulo foi o único que foi lá, viu coisas indizíveis e voltou. E viu Cristo glorificado lá. Ele falou assim, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas ele está lá. Ele está lá no trono, sim. E veio comunicar isso para ele. O apóstolo Paulo só conheceu Jesus Cristo ressurreto. Não conheceu ele nos seus dias. Por isso que ele fala assim, lembra-se de Jesus Cristo. Ele é real, ele é verdadeiro. Essa é a base e segurança da nossa fé. Não de Jesus Cristo só da história, o histórico, lá da história, mas ele está vivo aqui. Ele não somente fez aqueles milagres, andou ali com os seus discípulos, mas ele está vivo hoje em dia para animar, fortalecer a sua igreja. Eis que estarei convosco todos os dias. Mas não para por aí. Terceira coisa é, segundo, ele diz o seguinte, lembra-se de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi. Parece que é uma coisa banal aqui, mas tem muita coisa aqui, irmãos. Eu não sei nem se tenho capacidade para falar sobre isso. Parece assim, descendente de Davi, que ele veio da história de Davi, ele é da tribo de Davi e tudo mais, mas é muito mais do que isso. Não é sobre Davi, mas sobre a promessa que estava em Davi. Quando Deus chamou Davi para ser rei, ele fez uma promessa para Davi. E disse o seguinte, olha, Davi, você vai ser rei, mas o seu reino jamais terá fim. Esta era a promessa para Davi. O seu reino, Davi, nunca mais terá fim. É certo que Davi morreu, o reino dele acabou. Mas ele está falando do seu descendente. Está falando de um rei que viria dele, é Jesus, que jamais teria fim. Por isso que o cego lá, Bartimeu, falou assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele falou assim, filho de Davi? Porque ele sabia que aquele era o rei que tinha sido prometido. Não era Davi propriamente, mas a promessa que estava em Davi. Porque o reino dele jamais teria fim. Por isso que Davi fala o seguinte, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos teus pés. Por isso que ele fala assim, o Deus falou com o meu Jesus, com o meu Senhor, assenta-te. Não estava falando sobre Davi, porque Davi era um homem sujeito a qualquer um de nós, e morreu, e todos os reinos acabaram, todos eles, mas quando vem o verdadeiro rei, Jesus, por isso que fala assim, descendente de Davi, era a promessa que estava em Davi, não nele, mas um descendente que viria depois dele, que é Jesus. Essa expressão, filho de Davi, aqui mostra o reino de Cristo para todos os sempre, porque todos os reinos acabam. Vem reino e se acaba, vem impérios e se acabam. Onde está a Babilônia? Cadê a Babilônia? Cadê Roma? Cadê Nero? Se acabaram. Mas o reino de Cristo jamais terá fim. Você está num reino, quando Ele te chama, você entra para um reino, para um rei que jamais terá fim. Todos os reinos vão se acabar um dia. Levanta-se reino, se acaba reino, vem uma empresa grande, está aí, depois se acaba, vem pessoas, tudo mais, tudo se acaba. Mas esse descendente de Davi, que é o reino eterno, ele tem um reino que permanece para todo sempre. Quando você entra, você sai do reino das trevas e vai para o reino da luz, você entra num reino que jamais terá fim. Começa aqui e vai varar por toda a eternidade, que a gente não tem nem imaginação do que é isso. Você faz parte de um rei, de um reino que jamais terá fim. O próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, né, que todas as coisas do mundo vão se acabar um dia, né? Os céus vão passar, a terra vai passar, mas a minha palavra não vai passar. Vem governantes, vem presidentes, vem governos do mundo, vem essa empresa, vem aquela outra, tudo vai se acabar como se acabou todas elas. Olha na história do Velho Testamento, onde está a Babilônia, onde estão os assírios, onde estão todos os outros, se acabaram, todos eles. Mas quando fala assim, o descendente de Davi, fala de um reino, fala de uma glória, que somente você pode saber disso se você estiver nesse reino. Lute por isso. Esse é o reino, era isso que ele tinha que saber e fazer, lembrar-se de Jesus Cristo, quem é o seu Senhor, aquele que está no mundo, não é maior do que aquele que está na glória. Jesus Cristo está no céu,
A Bíblia sempre apresenta Jesus Cristo glorioso, assentado num trono à destra de Deus, governando todas as coisas. Tudo está debaixo da sua vontade, do seu governo. Ele está governando todas as coisas. Por isso que ele é o descendente de Davi. Aquela promessa ali que foi feita a Davi se cumpriu em Cristo Jesus. É um rei que não terá fim jamais. Irmãos, se isso não animar um crente, eu não sei o que pode animar mais um crente. Eu não sei. Se você lembrar dos feitos de Cristo, do que Ele fez por mim e por você, o que vai mais animar você? Se você não lembrar de Cristo Jesus, que é o motor, é o combustível para a nossa vida, lembrar dos seus feitos, das suas maravilhas, Ele está ressuscitado, e Ele é descendente de Davi, nele se cumpriu todas as promessas. Até em Moisés falou assim, olha, no meio de vós virá um líder maior do que eu, semelhante a mim, maior do que eu, que não terá fim jamais. O próprio Moisés falou isso, e o próprio Davi também falou, designando o seu Senhor. Você quer Jó? O que Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. É uma segurança, é uma fé inabalável. Pode acontecer o que for na sua vida. Pode ser a doença, a catástrofe maior do mundo, mas ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo que essa vida se acabar hoje ou amanhã, se tudo se acabar, e a morte, enfim, que chegar, diz lá aquele cântico, com ele viveremos, com ele estaremos. Esta é a segurança, esta é a motivação do crente. Não é você ter o bolso cheio de dinheiro, não é tudo dar certo na sua vida, mas é uma coisa maior e melhor do que todas as coisas que o mundo pode oferecer na vida. Porque os céus, a terra vão acabar um dia, mas esse reino aqui jamais acabará. Esta é a segurança, esta é a confiança do crente verdadeiro. Lembre-se do Senhor Jesus Cristo. Se você não leu ainda, leia a história dele, confie nele. Ele fez tudo aquilo lá para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança nele, para entrar num reino que jamais terá fim, um reino sempre eterno, como diz a palavra do Senhor, que não vai durar para todo sempre. Hoje você vive aqui 100 anos no máximo, talvez, mas nós estamos falando aqui de trilhões e trilhões de anos, bilhões e bilhões de anos, luz, e nunca vai se acabar esse reino. O que é a nossa vida? O que é a nossa segurança hoje em dia em comparação com tudo isso que o apóstolo Paulo fez? O soldado lá quer apenas uma batalha, o atleta lá quer uma coroa de glória, o lavrador quer o fruto ali que logo vai se acabar, mas o cristão tem algo que nunca vai se acabar. A motivação dele qual que é? É a glória eterna. Se eles têm essa motivação, nós temos que ter motivação maiores ainda do que todos eles. Devemos lutar constantemente para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no caminho do Senhor. Ainda que tudo for mal na sua vida, não importa. Como estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo. Parece que tudo estava se desmoronando, mas ele estava vivo no Senhor. Ele falou assim, combati o bom combate, combati, eu guardei, eu me firmei, agora a coroa já está me aguardando, coroa da glória, está me aguardando naquele dia final. É a esperança da igreja, é a esperança do povo de Deus. E como eu disse, se isso não animar um cristão, eu não sei de mais nada que pode fortalecer a nossa fé, a nossa segurança no Senhor. Tem um hino, o hino de número 109, convido nossa irmã que se chama O Bom Pastor, hino de número 109, que nós vamos orar e agradecendo ao Senhor por sua grande misericórdia, pelo seu grande amor. O Bom Pastor, hino de número 109, gostaria que você abrisse aí o seu hinário e vamos louvar e glorificar a Deus com esse hino, que diz assim: quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar, quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. Confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos nos colocar em pé, pastor Adalberto vai nos auxiliar aqui nesse cântico. E nos cantemos alegremente ao Senhor.